Passando para a duração da prova escrita, a gente tem uma duração da prova escrita de 3 horas e 10 minutos. É um tempo longo. Muitos já fizeram vestibular, algum tipo de concurso público no Brasil. Também é uma estrutura semelhante, mas em uma situação mais amigável. Para que fiquem tranquilos, a situação de exame é bem mais amigável e vão estar bem mais preparados, porque no CAM estão fazendo vários simulados dentro das aulas e fora das aulas também, em horários especiais, que podem ser aproveitados pelos estudantes, que devem ser aproveitados, no caso, para que possam ter um melhor desempenho no exame, tá? Dentro desse exame escrito, que a gente considera o exame escrito, não só a produção de textos, mas a interpretação de textos, o áudio e a produção de textos efetivamente. São 3 horas e 10 divididas em 3 provas, com um intervalo de 30 minutos entre uma prova e outra que a gente vai ver aqui. A primeira prova, nessa ordem exatamente, é a prova de compreensão de leitura. A gente tem interpretação de textos nessa prova e responder algumas perguntas que são sempre múltipla escolha nessas primeiras partes. Na prova 1 e na prova 2 são sempre respostas de múltipla escolha, tá? Com opções A, B e C, ou também correspondências. Correspondência, no caso, corresponder um fragmento a um personagem, uma situação a um fragmento, exatamente, que possam ser falados e apresentados nessa situação. No caso aqui a gente tem na prova 2, a compreensão auditiva. Nessa compreensão auditiva a gente vai ter algumas tarefas, que a gente vai ver cada uma das tarefas de cada uma das provas, exatamente quantas são e quantos itens. De compreensão auditiva a gente tem um tempo exatamente para ler as perguntas, um tempo para escutar, cada áudio se repete 2 vezes. Algumas tarefas têm mais de um áudio, outras só tem um, e tem várias perguntas por uma tarefa, ou às vezes tem uma pergunta por áudio. Isso depende muito de cada uma das tarefas, mas em geral dentro dos simulados vão ver especificamente o que pede cada um. Acabado o tempo da prova, o tempo do áudio, esse tempo é o tempo que tem exatamente para cada uma das partes, ou seja, ler as instruções, ler as perguntas, responder as perguntas, passar as perguntas para a folha de resposta. Muito importante sempre ter atenção na folha de resposta, porque são as únicas respostas que vão contar. Essas respostas podem ser múltipla escolha, no caso das provas 1 e 2, e a prova escrita, que é a prova de produção de textos, que é a prova 3. Tá? Aqui está escrito: expressão e interação escritas inclui destrezas integradas, o áudio. Ou seja, a prova 3 de produção de textos, na primeira parte, a gente tem uma tarefa que é exatamente escutar um áudio, ler as instruções e produzir um texto a partir dessas instruções e das informações do áudio. Por isso se chama destrezas integradas. Dentro de qualquer exame de língua, a gente avalia sempre 4 áreas: a interpretação de textos, a compreensão auditiva, também a produção escrita e a produção oral. Essas são as áreas avaliadas aqui pelas provas no exame DELE. Tá? A prova 4 é exatamente a entrevista, ou seja, expressão e interação oral. Tem uma preparação, são escolhidos alguns temas, e esses temas são feitos a apresentação dentro da entrevista, que dura 20 minutos. A gente vai ver um pouquinho mais na frente. Exatamente sobre a prova 1 de compreensão de leitura, a gente tem 4 tarefas. Essas 4 tarefas são compostas, a primeira, de 6 itens, ou seja, 6 perguntas, com cada uma com algumas opções, 3, 4 opções, dependendo da pergunta. A tarefa 2, que tem 10 itens de correspondência em geral, por letra A corresponde a tal, letra B corresponde a tal, C e assim vai. E também a tarefa 3 de múltipla escolha e a tarefa 4 de também correspondência, completar com um fragmento de uma palavra ou uma locução em determinada situação em um texto. Tá? Essas partes sempre tem opções, então essa prova basicamente é múltipla escolha e a gente tem 25 pontos que conformam toda a prova com essas tarefas. Na prova 2, a gente tem a compreensão auditiva. Dentro dessa compreensão auditiva, dura 40 minutos essa parte e tem 5 tarefas. Exatamente, como eu falei, o tempo do áudio é o tempo que se tem para fazer cada uma das partes. Ler as instruções, ler as perguntas, escutar o áudio, que se repete 2 vezes, não mais de 2 vezes, nem menos de 2 vezes. Exatamente 2 vezes para cada áudio que exista.
tá? São, na tarefa 1, 6 itens, ou seja, 6 perguntas, e na tarefa 2, 3, 4 e 5, também 6 perguntas em cada uma, tá? Em total, 30 itens, 5 tarefas em 40 minutos. Tá? Parece longo, mas não é. É bem tranquilo. E com a preparação, a gente consegue alcançar. Depois dessa prova primeira, entregamos a prova com a folha de resposta da prova escrita, a primeira de compreensão de leitura. Depois, acabou o tempo da compreensão de leitura, retiramos a folha de resposta da compreensão de leitura. Entregamos a folha de respostas da prova auditiva. Acabou o tempo, retiramos a prova da folha de resposta. Por isso é importante que estejam todas as respostas passadas e dentro do tempo que sejam respeitados. Terminada a prova auditiva, a gente passa a pausa, que é uma pausa para que possam ir no banheiro, descansar um pouquinho. 30 minutos dura e depois a gente volta para a prova de produção de textos, tudo no mesmo dia. A prova 3, que é a expressão e interação escrita, como eu falei, começa com um áudio. Nesse áudio a gente tem algumas instruções e tem também alguns itens que a gente deve cumprir. E essa informação para produzir esse texto segundo as instruções, a gente tem que tirar do áudio. Então é importante fazer a anotação de algumas palavras-chave, exatamente, quando a gente vai escutando durante o áudio, para que nos ajudem a lembrar exatamente o que a gente tem que fazer e o que a gente tem que pôr em cada uma das partes desse texto. Tá? A tarefa 2 é de expressão escrita puramente. A gente tem umas instruções e nessa tarefa a gente tem duas opções, a opção A e a opção B. A gente pode escolher uma delas e tem que fazer em total, nessa prova 3, em total, contando aqui tem o áudio e aqui não tem o áudio, são 2 textos que a gente tem que produzir. Não são muito longos os textos, estão especificados o número de palavras em cada uma das tarefas e que a gente deve cumprir. Em geral, nem muito mais, nem muito menos palavras do que são pedidas. Não exatamente, cortei o texto, não fez sentido. Importante que tenha sentido e que possam cumprir mais ou menos o número de palavras pedidas, tá? Essa prova vale 25 pontos também, de acordo com os grupos que a gente falou. Primeiro grupo, sempre lembrando, grupo 1 interpretação de texto e produção escrita, e grupo 2 compreensão auditiva e interação oral. Dentro da prova 4, que é a entrevista, a gente tem primeiro uma preparação. O que é a preparação? Na preparação a gente vai contar o que são feitos em cada uma das tarefas, são 3 tarefas, e depois a gente vai escolher um tema para a tarefa 1 e um tema para a tarefa 2. Tá? A tarefa 3, a gente vai contar exatamente o que diz aqui, como é, mas a tarefa 3 não se prepara. Exatamente na hora da entrevista, são dados alguns segundos, 1 minuto, para poder ler um tema e poder depois fazer alguma apresentação ou expressar opinião ou o que for pedido dentro desta indicação. Tá? A tarefa 1 dessa prova é avaliar propostas e conversar sobre elas. Ou seja, existe um tema, nesse tema a gente tem 5 propostas em geral, e dessas 5 a gente tem que falar das vantagens e dos inconvenientes de cada uma dessas propostas que a gente escolheu dentro desse tema. Tá? É importante, como eu falei no B2, poder seguir as instruções, exatamente, se é para apresentar as propostas, falar das vantagens e dos inconvenientes, apresente as propostas, fale das vantagens e dos inconvenientes, e se pede para dar a sua opinião, dê sua opinião no final. Ou seja, isso é um dos pontos das instruções que são avaliados, se cumpriu a tarefa ou não. Tá? Mas é simples. São 20 minutos para preparação e depois 20 minutos de entrevista. 20 minutos em total de preparação. Ou seja, você escolhe a tarefa 1, um tema. Escolheu o tema. Dentro de 2 opções, escolhi um. Depois para a tarefa 2, 2 opções, escolhi outro tema para a tarefa 2. E aí, a partir da escolha, terminada a escolha e a explicação, são 20 minutos de preparação para você preparar um texto e uma apresentação em geral, tá? Não exatamente escreva toda a apresentação, porque você não vai poder ler exatamente essa apresentação, mas vai poder ver
E se lembrar do que você deve falar, de se organizar e poder também continuar a conversação de acordo com as perguntas e as tarefas pedidas num tempo sempre adequado, tá? Como eu falei, a tarefa 1 é para apresentar as vantagens e inconvenientes de certas propostas e conversar sobre elas. E depois a tarefa 2 é para descrever uma situação imaginada a partir de uma fotografia. Ou seja, ver a fotografia, dizer o que está sendo retratado nela e a situação que vocês se imaginam em cada uma dessas fotografias que vocês escolherem. Cada tema tem uma fotografia nada mais e algumas instruções. Então, descrever o que você está vendo e ver o que você da situação que você se imagina dessa fotografia. A tarefa 3, exatamente, que é o que a gente não prepara, mas é os dados de uma pesquisa, de uma encuesta, que a gente vê no momento, durante alguns segundos, e depois apresenta a opinião em geral ou cumpre de acordo com as instruções o que se espera de cada uma dessas tarefas, tá? Essa prova em total vale 25 pontos, tá? É uma prova importante também, mas se compensa com a prova do áudio, da compreensão auditiva. Bom, depois vocês vão ver mais exames, mais modelos, mais dados e mais também informação sobre as provas nas aulas de preparação também, aqui no CAM e com os simulados. E podem fazer também perguntas à associação, no caso vão ter mais modelos de exame e sempre vão estar em contato, os exames mais tranquilo. O meu conselho grande é se preparem o tempo que tem para cada uma das tarefas, preparem o formato da prova, que às vezes a gente tem um nível de língua, mas para cada exame é um pouco diferente a preparação e a prova, do jeito que exige um certo preparo e conhecimento. Então, boa sorte, boa prova, boa preparação nesse tempo até abril e também até maio, os que forem fazer em maio, e muito obrigado pela atenção. Tá? Até mais.